Olá, gente. Bem-vindos ao Canal Médico. Hoje, com o nosso programa Referências Médicas. É um programa, nós temos os grandes mestres e temos os referências médicas. Referências médicas são os médicos que atualmente são, vamos dizer, todos os outros colegas e o público em geral, as pessoas conhecem, né? Os grandes mestres são os grandes, são os maiores, mas os referências são que atualmente estão comandando os serviços, e hoje nós estamos aqui com o professor Silvio Silva Fernandes, que tem vários títulos, professor Silvio Silva. Eu podia começar por todos os títulos dele: presidente da Associação de Ginecologia e Obstetrícia do Rio de Janeiro, diretor do Hospital Mário Cruyff, né, que é um hospital de câncer oncológico, ele é mestre em medicina pela UFRJ, ele é ex-presidente do Conselho Fiscal da FEBRADGO, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, e ele é o chefe de serviço da 28ª Enfermaria da Santa Casa do Rio de Janeiro, enfermaria muito conhecida, inclusive uma enfermaria que eu tive o prazer de conhecer e estudar. Mas eu acho que o título mais importante do professor para mim é o Cavaleiro da Ordem de Malta. Por quê? Porque nós médicos, né? Eu falo isso porque eu aprendi isso com outro médico. Nós já estamos salvos, mas nós temos um trabalho aqui na Terra. E esse trabalho, que não é só atender os pacientes que nos procuram, mas também ir ao paciente e se doar e doar. Esse trabalho o professor Silvio faz maravilhosamente bem, como Cavaleiro da Ordem de Malta, que não é qualquer título. É um título muito especial e eu estou super emocionada de estar falando isso, porque é um ato de total doação. Não tem troca. Isso eu aprendi numa aula que eu tive com o professor Zad Snader, de ética, que disse que só tem 3 tipos de relação: ou coerção, ou troca, ou doação. Então, ou você trabalha por coerção, ou você trabalha por troca, mas doação é muito difícil. Existem muito poucos tipos de doação, e uma das maiores doações, que é de mãe para filho, ou a doação de você amar ao próximo, como Jesus diz: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado, que ele vem tocando o primeiro mandamento, que ele fala na segunda parte, que é amar ao próximo como a si mesmo. Mas se você é egoísta, você vai amar egoisticamente. Então não é esse. É o segundo mandamento, que é o amor. E isso o professor Silvio faz, e eu estou apaixonada por isso. Essa é minha abertura para você, Silvio. Então, Silvio, a palavra agora é sua, e para falar um pouquinho de como está sendo sua experiência estar aqui comigo, e já já eu vou passar para a primeira pergunta. Obrigado, Vera. É prazer estar aqui com vocês. Acho que a minha vida é um pouco não, acho que é basicamente doação mesmo. Eu, antes mesmo de me formar, já atuava em algumas instituições filantrópicas, e uma delas era a própria Santa Casa. E eu acho que isso é meio que uma direção, um direcionamento de vida, um propósito de vida. Enfim, mas estamos aqui e vamos ter aí um bate-papo gostoso. Para vocês verem, gente, como que essa energia espiritual existe. Porque eu só tenho ali o que ele é, mas o sentimento que eu tive de falar dele é uma energia que está aqui, concentrada entre a gente. Bom, professor, nos tempos atuais de grande exposição de mídia, nós estamos aqui na mídia, de mídias sociais, como o senhor enxerga o papel da gente, quer dizer, do canal médico? Eu acho que é fundamental, ainda mais nos dias de hoje, que a gente vê muitas informações em determinados lugares, em canais que fazem desserviço à população. Isso preocupa demais a classe médica, não é à toa que as sociedades médicas hoje têm um departamento específico de mídias, defesa profissional,
sanções em cima de profissionais, colegas nossos, às vezes, que passam um pouco do limite. Então, acho que isso é muito importante para não tirar a credibilidade do exercício da medicina. Eu acho que acho que qualquer profissão, ela é linda, ela é bela, todos nós necessitamos absolutamente de todas as profissões. Me lembro, inclusive, de certa vez, meu pai falecido, e eu, garoto, recém-formado, andava de branco, e me sentindo assim, o cara, né? Quando ele me perguntou e falou assim, eu já falei isso várias vezes, e ele me falou assim: Silvio, você acha que você é mais importante que o rapaz que trabalha na coleta de lixo e tal? Eu falei: pai, eu sou médico. Aí ele falou: cara, entenda o que eu vou te falar. Você não vive sem essa pessoa, assim como ele não vive sem você. Então, ele é tão importante quanto na nossa sociedade do que você. Então, todas as nossas áreas, eu não posso ser mais importante que o professor que me deu aula, que me alfabetizou. Eu não posso ser mais importante que a minha secretária que está no meu consultório, porque sem ela eu também não consigo atender direito. Eu não posso ser mais importante que um rapaz que trabalha na companhia de luz ou na companhia de tratamento de água, porque sem ele eu também não vou conseguir sobreviver. Então, a sociedade precisava entender disso. Nós precisamos de ponta a ponta. Todos nós somos importantes. Às vezes, uns tiveram mais oportunidade de estudos do que outros. A vida, às vezes, torna-se um pouco mais difícil de uma pessoa para outra. Mas todos nós somos importantes. Não é porque uma pessoa é muito rica que ela não pode ser tão útil à sociedade. Claro que ela é, porque ela dá emprego para muita gente que tem a necessidade para sustentar suas famílias. E essa pessoa que está lá sendo sustentada pelo rico, ele é importante para poder fazer um negócio da pessoa rica assim perpetuar e continuar o seu crescimento. Então, acho que as mídias e os canais, assim como o canal médico, eles são muito importantes. Falando especificamente da parte médica, um canal ligado à parte médica, com seriedade, com bons profissionais, que trazem informações seguras não só à classe médica, mas como à população, isso é muito importante. Assim como seria importante um canal que fosse interessante para a engenharia, para a arquitetura, para o urbanismo, não importa. Mas você ter canais de respeito faz muita diferença para a gente. Ainda mais nos dias de outros, que qualquer um tem acesso e livre-arbítrio dentro das suas mídias sociais. Isso às vezes preocupa. A liberdade deve existir, claro, mas a gente tem que ter um pouco de responsabilidade também. Bom, professor, fico super feliz com as suas palavras, porque essa exaltação ao canal médico, né, que já é um canal conhecido, né, de vários anos, né, pelos médicos, os médicos de outrora, os médicos mais ou menos... grandes mestres que passaram por mim, mestres, né, que foram professores e que vêm retornando já com uma visão super moderna, diferenciada, e que cada vez mais vai ficar moderno e diferenciado, porque ele vem acompanhando. Mas o que eu vejo de importante no canal é que o canal ele atinge a medicina numa ampla concepção, quer dizer, ele atinge a saúde, né, da população. Então nós temos programas de todos e recebemos da internet, do Google, né, onde que hospeda o nosso YouTube, uma tarja de credibilidade que todos os professores que estão aqui, aliás, todos são mestres, né? Todas as pessoas, seja mesmo na medicina integrativa, medicina complementar, a gente só traz pessoas de grande importância com seus títulos. Agora, nós temos visto, professor, médicos jovens participando dos congressos, como foi agora da SGORG, né? Foi um congresso, a SGORG é a Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Rio de Janeiro. O professor está saindo do congresso e hoje ele vai poder falar um pouquinho do consenso do que foi esse congresso, que acabou ontem, se eu não me engano, né? Foi sábado. Sábado.
E nós tivemos uma participação de 1.600 médicos ginecologistas e obstetras do Rio de Janeiro, sendo que no Rio ele me fala que tem em torno de 5.000. Então nós temos que um avisar o outro sobre a necessidade de se atualizar, porque hoje, quando a gente está falando para o público que está nos assistindo, que eles perguntem a seus médicos ginecologistas: o senhor faz parte da sociedade de vocês? É importante, porque a sociedade que atua atualizando vocês, porque sabe onde? Esse médico está te atendendo. E às vezes ele não está ligado em fazer. Ou em continuar o estudo. Tem médico de todo tipo. Tem pessoas que reclamam do médico: o médico nem me segurou. Eu estou aqui falando mesmo. Eu recebi uma crítica de que eu falo mais do que o convidado, mas às vezes eu tenho que falar, entendeu? Porque é pelo convidado. Então nós temos que crescer. E o crescimento das gorjas também depende do paciente saber se seu médico está dentro da sua sociedade. Você acha que eu sou doida? Não, você está falando com total propriedade, até porque você é médica também, claro. Aí eu sou um poucozinho saindo fora da curva, eu falo doidinha, mas não é. Eu tenho que estar falando isso, porque quem nos assiste, se for médico, já está levando. E, aliás, e o médico que nos assiste mesmo de outra especialidade tem que falar com o colega: olha, as gorjas pode ser maior, a minha sociedade pode ser maior, tudo pode ser maior. O poder dessas coisas está nas nossas mãos, não é, professor? Mas vamos embora lá para as perguntas. Como que o senhor... essa pergunta dos médicos mais jovens participando de congresso, eu te perguntei. Acabei falando a pergunta, mas você aí. Mas o congresso foi excelente. O congresso foi do dia 11 a 13 agora, de setembro. Tivemos assim várias palestras diferentes, coisas diferentes que a gente vem tentando fazer dentro da sociedade, justamente para atrair esse público jovem que está em formação. Então tivemos mais de 112 palestras diferentes dentro do congresso. Foi uma coisa assim sensacional. Tivemos coisas especiais, como um cine-debate que foi feito pelo professor Mauro Romero Léo Passos, que a gente apresentou um filme e depois houve um debate sobre a doença em si, que no caso era o HPV. Muito legal. Foi muito interessante. Fizemos muitos cursos práticos dentro do congresso e tivemos alguns temas. A gente vem atualizando algumas coisas dentro da sociedade. Então, esse ano a gente deu um enfoque muito forte em inteligência artificial, em espiritualidade, que eu acho que isso é uma coisa muito importante também no meio médico. E uma coisa que faltava há muitos anos e que o meu querido guru, que é o Hugo Miaíra, um super querido, que ele vinha há muito tempo falando isso: Silvio, não esqueça da parte social do Congresso, os congressistas precisam fazer aquele abraço, aquela confraternização. E esse ano eu fiz. Esse ano nós fizemos na abertura do Congresso, após a abertura solene, fizemos um grande coquetel com uma banda super boa, que foi a Blue Beatles, a melhor banda de Beatles que tem talvez aqui no Brasil, e que eles tocam todo ano lá em Liverpool. Eles são convidados aí a Liverpool, e naquela semana de tributo aos Beatles. Então eles fizeram um show lindíssimo, foi uma festa super gostosa, todo mundo se confraternizando. Isso é importante para começar a criar vínculos, porque a vida é feita de pontes. Então a gente precisa fazer esses meninos criar esses vínculos, e teve também 2 atividades muito interessantes, e a Febrasgo veio fazendo isso, e nós também fizemos, até a pedido da própria Febrasgo, que foi uma coisa chamada Febraquiz, que é um embate entre serviços de residências e ligas acadêmicas, de perguntas e respostas. Então você está ativando a parte científica numa competição saudável. E fica ali, reúne uma multidão de residentes, torcida, e aí tem staff do serviço, professores, preceptores, todos interagindo juntos
nesse Febra Quiz. Foi um sucesso. Aí tem as perguntas. Aí solta as perguntas, eles têm um tempo de resposta. De resposta. Resposta certa e quem respondeu mais rápido. E vai pontuando. Ah, que ótimo. E esse ano quem ganhou, que inclusive vai nos representar no Congresso Brasileiro de Ginecologia e Obstetrícia, ano que vem, que vai ser em Belo Horizonte, é o grupo da Unirio. É mesmo? E ganharam. Uhum. Então eles vão nos representar nesse Febra Quiz, que vai ser muito interessante. A Unirio é uma grande escola. Ótimo. É uma grande escola. O professor, e que legal, isso foi assim, as coisas assim gerais do Congresso, porque o professor vai trabalhar com a gente aqui no Canal Médico, coisas maravilhosas que vocês não têm nem ideia. Olha só, e como é que o senhor está avaliando, já que o senhor teve esse contato com esses jovens e tudo, esse recém-formado em relação aos programas de atualização? Eu falei que eles precisam se atualizar mais, os da ponta, ou os que não fazem, que são da esgorge. Só se atualizar pela mídia social, vamos dizer assim, um dia poderão se atualizar pelos nossos programas futuros, se Deus quiser. Mas hoje, que também serão da esgorge. Então, me diga uma coisa, o que o senhor acha disso, deles não procurarem? Existe um grupo ainda de médicos formados que vão muito cedo para o mercado de trabalho por questões diversas. Às vezes por necessidade familiar, às vezes porque realmente não têm aquele interesse, que é uma pena. Porque existem canais hoje, e cada vez nós estamos fazendo mais isso, as sociedades, canais como esse do Canal Médico, que é importante para eles atualizarem. Porque eles vão se atualizar na hora que quiser. E eles vão conseguir fazer isso, a distância é o braço, que fica na palma da mão. Além disso, a gente tem as próprias sociedades, Febrasgo, Esgorge, Sogesp e assim todas as federadas aqui no Brasil, desenvolvendo também trabalhos que o aluno pode ter de atualização. Ele entra no site, ele tem lá os trabalhos mais atualizados possíveis. A gente tem também gravações que a gente faz, podcast, discussão. Isso eu acho que é muito importante e fundamental. E assim, com a chegada da inteligência artificial, se esses meninos ou qualquer outro médico não passar a fazer uma atualização contínua, vai acabar tendo um certo problema, porque os pacientes hoje já sentam à frente de nossa mesa no consultório, já com perguntas prontas, feitas, e com respostas que às vezes podem ser equivocadas, mas muitas delas num contexto correto. Então é necessário realmente uma atualização, é muito importante. Quem não se atualizar, esse realmente não vai ter vida longa dentro da medicina. E a inteligência artificial é uma ferramenta que chegou, que você vai ter que saber utilizar para o seu bem. Tomar muito cuidado, mas se você souber usar essa ferramenta em seu benefício, acho que não só para a parte médica, mas qualquer coisa na vida vai ser importante, vai ser muito importante. Então, assim, não há mais como, na medicina, pelo menos, não ter atualização. Isso não tem como. Essa é uma parte interessante. E a gente estava conversando sobre público-alvo, sobre os médicos, profissionais de saúde, classe A, B, C, e de atingir cada vez as classes maiores e menos favorecidas, falando de saúde, falando de vamos dizer, de gineco-obstetrícia, que você está pegando o marido, a esposa e o filho, quer dizer, o grupo familiar, né? Muito importante. O nascimento de uma criança e a saúde da mulher, né? É importante para a relação, é importante para tudo. Mas quando o senhor agora está falando em inteligência artificial, só me veio na cabeça assim, não, aquele pessoal da periferia que a gente pensava que era mais difícil de atingir, vamos dizer, as pessoas mais necessitadas, hoje que dizem que a classe D gente, esses meninos vão casar, esses meninos vão ter filho, eles são super, a inteligência artificial
de repente vai chegar muito rápido lá, porque eles são exímios em jogos de computador, né? Eles jogam Sim. e eu acho que eles vão com uma velocidade até maior do que qualquer um outro, porque eles ficam o tempo todo no jogo. Isso não tem mais retrocesso. É. Se nós formos pensar na década de 90, quando começou a ter mais acesso à parte da informatização, vamos dizer, lá atrás tinha um computador que era um 286, Pentium, que era internet de escada, levava um século. Você ligava o computador, ia tomar banho, voltava, ele estava acabando de abrir. As pessoas não tinham celular e quem tinha celular, quem recebia a ligação pagava a ligação. Para que a gente vê nos dias de hoje, uma velocidade imensa, quem hoje, independente da classe social, não tem um telefone que tenha acesso a uma internet. Verdade. Diversos lugares hoje, em shoppings e em lojas, você já tem acesso livre à rede de Wi-Fi, internet, você tem acesso. Então, a informação chegou para todos e com a informação uma velocidade de crescimento astronômica, uma enxurrada de informação na cabeça das pessoas. Assim, hoje a informação é um toque no celular. Na nossa época de estudante era o quê? Enciclopédia Barça, né? Era uma coisa muito mais trabalhosa. Barça, exatamente. Hoje em dia não tem isso. Hoje em dia é uma velocidade. Então, você consegue, se você quiser, atingir a todas as classes sociais com qualquer informação. Até porque todas essas classes vão precisar, numa hora, estar numa UPA ou estar Sem dúvida nenhuma. Serviço de atenção básica. E eles vão tratar. Os jovens, principalmente. E os jovens de hoje, eles têm relações sexuais cedo. Então, existem perigos de doenças sexualmente transmissíveis, como herpes, HPV, e que é muito alto o índice, né? E que existem vacinas. Então, essa população de jovens tem que saber das suas necessidades. Outro dia eu fiz uma entrevista para uma médica que está lá na fronteira. Ela disse que lá na fronteira na tríplice fronteira, o que ela mais atende, ela é médica do Exército, é HPV e AIDS, ainda lá, né, na tríplice fronteira. Então, imagino como está isso aqui, vamos dizer, no Rio de Janeiro. Assim, o que eu venho, às vezes, conversando muito, às vezes, com alguns laboratórios, quando tem esses encontros que eles fazem para os médicos, é que esses laboratórios eles precisavam se unir e, além de buscar um apoio do Ministério da Saúde, eu acho que eles precisavam também ir para o Ministério da Educação. Você imagina a gente ter um projeto pedagógico escolar que desde lá da alfabetização a criança vai aprender que o bumbum da menina tem que limpar da frente para trás, não de trás para frente, e que precisa tomar cuidado com o piolinho, né? E aí você vai crescendo a complexidade das informações com a evolução escolar dessa criança. E aí vai chegar um momento onde essas crianças ou jovens, adolescentes vão estudar por uma determinada prova e o pai ou a mãe vão ajudar a estudar e eles indiretamente vão estar estudando. Epa, tem que tomar essa vacina aqui, passou da minha idade ou está na hora. Ou peraí, essa parte de contracepção aqui eu consigo fazer, porque... Então, assim, a informação vai ficar muito mais diluída e de uma forma muito tranquila. Isso, algumas escolas estrangeiras fazem isso. Existe uma disciplina específica para isso. Eu acho que talvez a gente pudesse ter algo parecido, porque as informações... elas estão disponíveis, mas não estão chegando. Sabe o que eu acho, professor? Está me falando uma coisa muito importante. Outro dia nós recebemos aqui o nosso professor que vai trabalhar a parte neurológica infantil e ele veio com um projeto, e a gente vai desenvolver esse projeto, e vamos desenvolver então o Café Brágio, de saúde escolar, mas de nós atualizarmos quem tem a necessidade de ensinar, que é o professor.
Então, quando a gente fala, vou atualizar o médico, mas eu tenho que informar o professor, porque o professor vai ficar frente a fazer os programas para todos os professores de todas as escolas, eles terem dentro das disciplinas ou dentro de um momento de conversa na escola, porque aí é uma forçação, a gente vai estar forçando uma necessidade que já deve existir, porque a criança pergunta. A criança pergunta e a professora ela está frente ao problema, ela está conhecendo aluno por aluno. Então, ela tem essa percepção. Agora, ela pode não ter o conhecimento das doenças e das necessidades. Aí a importância da sociedade dando um suporte para o Ministério da Educação. Exatamente. Aí o Ministério da Educação vai desenvolver uma cartilha, eu vou falar da parte ginecológica que é mais fácil, para infecção sexualmente transmissível. A sociedade vai dar um suporte com linguagem adequada para aquele tipo e vai falar, olha, isso aqui convém mais nessa faixa etária. Nessa faixa. A vacinação, assim. E assim as sociedades podem dando o apoio. A cardiologia, enfim, todas elas podem começar. Todas as faixas etárias. Todas as faixas etárias. Mas na criança, quer dizer, a pediatria vai até os 18 anos. Né? A pediatria. Quer dizer, o adolescente, o adulto jovem, a pediatria pega, quer dizer, não vai, eles não vão mais ao pediatra. Muito engraçado que a partir dos 12, 13 anos eles não querem mais ir ao pediatra. Mas seria o médico pediatra. Então passa a ser o clínico. Então tem duas classes aí, a clínica médica. Importantíssimo. E os professores do grau, tem o elementar, então do grau mais avançado de conhecimento, somente para atingir. Então, a gente está chegando a uma conclusão que educação é tudo. Educação. Educação é tudo. Em todas as fases. A educação é o que dá o esteio à sociedade. É verdade. Que conversa, a gente começa num assunto, vai para o outro. Eu recebi outro dia para mim foi até elogio. Eu com o professor Frutuoso, ele disse assim, eles falam, mas eles falam a conversa é cheia de anacoluto, eles passam de um assunto para o outro. Eu digo, mas eu acho que todo médico é assim, porque um assunto puxa para o outro. E eles saem do tema que está escrito, mas não pode ter tema, né? A saúde é uma meia fora de foco. Ela é transversal. Ela é transversal. Agora, como que o senhor avalia o recém-formado em relação aos programas de atualização? Acho que o senhor já até falou sobre isso, né? E como está sendo estruturado o treinamento prático do especialista hoje? Isso é importante. Então, as sociedades estão começando a olhar para isso com muita preocupação. Então, por exemplo, novamente falando sobre a ginecologia e obstetrícia, a Febrasgo vem fazendo prova de título de especialista, onde antigamente, na minha época, quando eu fiz prova, eram só 200 questões, 100 de ginecologia, 100 de obstetrícia, fazia a prova, acabou. Hoje não. Hoje, uma vez você aprovado nessa prova teórica, você parte para uma prova prática, de simulação em manequim, que isso faz com que as universidades, os cursos de pós-graduações também, eles venham a começar a se adaptar também. Então hoje mas é muito comum você ver praticamente todas as universidades, as faculdades de medicina, possuem centros de simulação. Isso é importantíssimo para você já ir treinando esse menino para quando ele for para a parte prática dele, efetiva, ele já tem um pouco de informação, um pouco mais do que só imaginar. Então, hoje já existem manequins, ou existem totalmente computadorizados, que o boneco ele morre. Conforme você vai fazendo as coisas no boneco, a medicação que você faz, a ventilação, o traçado dele lá do eletro, ele vai morrendo, o boneco. Então, aquilo dá, inclusive, uma certa adrenalina para quem está naquela simulação. É muito interessante isso. Isso já tem no Brasil. Já tem no Brasil. E eu soube que nós temos um centro muito avançado aqui no Rio de Janeiro. Aliás, foi o centro que o senhor se formou, né? Foi, lá em Vassouras. E que está sendo assim, vamos dizer, do Borogodó.
É. Que é onde todo mundo... Olha, a esposa do professor Euderson Tourinho chegou de lá e falou para mim assim, que teve um congresso, até que o Euderson também falou, ela falou, não existe nenhuma faculdade no Rio de Janeiro igual a faculdade de medicina de Vassouras. Tá impressionante. Eles construíram agora um novo hospital, que já está pronto, já está sendo só acabando de equipar equipamentos, né? Já deve estar funcionando agora até o final do ano. Mas na frente desse hospital eles construíram um hospital de 2 andares somente de simulação. É uma coisa impressionante que eles montaram lá. É de cair realmente o queixo para tornar-se uma referência em treinamentos por simulação. E se você for pensar, eu também tive, há uns tempos atrás, eu tive no Einstein, em São Paulo. Eles têm uma sala enorme lá no Einstein, com vários simuladores de robótica. Uhum. Para você ver a que ponto está chegando dessa parte de simulação, que é muito importante, esse treinamento. Porque não adianta você pegar um médico e colocar ele dentro de uma cirurgia para fazer uma cirurgia. Ele tem que passar por um processo de aprendizagem. Existe uma curva de aprendizagem para esse médico. Não só para ele, para qualquer um. Tem que ter uma curva de aprendizagem. Mas quando você fala em lidar com vidas, essa curva de aprendizagem tem que ser com muita responsabilidade. Então, cada vez mais se fazendo treinamentos práticos não só com os meninos, mas, por exemplo, o Silvio, ele quer fazer cirurgia robótica. Eu vou passar pelo mesmo processo, como se fosse um menino novo, recém-formado, para fazer, tá habilitado a fazer a cirurgia robótica. Uhum. E assim é para qualquer coisa. Então, assim, os cursos e as sociedades estão cada vez mais fazendo cursos práticos. Isso é muito importante para a formação dos nossos novos médicos e até mesmo daqueles mais antigos que não dominam determinada técnica. Até porque a medicina está evoluindo tanto. E, vamos dizer, realmente, a robótica não é para qualquer um. Assim como muitos cirurgiões não conseguiram ir para videolaparoscopia. Então, tem um grupo que vai ficando, né? Outro grupo, mas todos estão trabalhando. Eu vejo médicos com mais idade ainda trabalhando, como clínico, como cada um. Por exemplo, eu faço urodinâmica, faço uroginecologia, eu faço estudo urodinâmico. Então, cada um vai se especializando, até porque eu faço também um canal médico, né? Então, meus amigos, eu tenho muita alegria hoje de estar aqui com o Silvio. Gente, vocês não têm ideia de como eu estava esperando essa conversa com ele, porque o canal médico começou com ginecologia obstetrícia, na nossa história, né? Na nossa história. Então, Silvio, eu estou muito feliz, acabo falando a beça que eu sei. E adorei, estou adorando esse nosso bate-papo. Então, o ensino à distância, como você já falou, vai ser... Você me falou de uma medicina híbrida. Já tem alguns lugares. Já tem alguns lugares aqui também no Brasil. Porque assim... já existe fora do Brasil? Não, ou é só uma visão de futuro? Não, existe, mas tem que ter um cuidado muito grande com essa linhazinha tênue que tem entre o excesso à distância com o presencial. Eu acho que isso veio para ficar. Isso teve uma potencialização muito grande com o advento da Covid. Então, começaram a ter várias empresas a fazerem home office, porque é possível. E a medicina também não ficou para trás. Porque a medicina teve que fazer uma adequação para os meninos. Eu sou professor da Universidade Estácio de Sá, Idomédia, e que na época da pandemia nós tivemos que fazer atividades com esses alunos online, porque não tinha outra forma de fazer, era um risco para esses meninos. E, claro, um questionamento dos pais com toda a propriedade. Então, a gente teve que se adequar àquele momento. Em se adequando a esse momento,
descobrimos uma ferramenta que era viável de ser feita em determinados momentos. Então, hoje, por exemplo, um exemplo muito simples, reuniões de professores hoje, a grande maioria das vezes são online. Você tem muito mais adesão, você consegue trazer muito mais professores, docentes para as reuniões e participação muito mais efetivas. Alguns temas, você tem como fazer isso também com o acadêmico de medicina, que eu acho que é muito importante, mas tem outros temas que não tem como. Então, a medicina à distância, tomar um pouco de cuidado. Nada vai superar a prática médica. Nenhuma tecnologia, nenhuma inteligência artificial vai superar o calor humano. Então, não é para ninguém ficar preocupado que a inteligência artificial vai tirar emprego de médico. Isso não vai acontecer. Vai acontecer de você sair do mercado porque você não está utilizando a ferramenta ao seu benefício. Mas dizer que a inteligência artificial vai tirar médicos, não vai. Nesse congresso agora da SGORG, teve uma mesa de inteligência artificial onde um palestrante mostra que lá nos Estados Unidos, com o advento da inteligência artificial dentro da radiologia, e foi uma das áreas que mais cresceu a inteligência artificial, houve um crescimento de mão de obra, de necessidade de mão de obra e de contratação, porque aumentou muito as informações que a inteligência artificial estava dando e precisou de mais profissionais para poder interpretar e laudar isso tudo. Então, assim, não é para a gente ter preocupação com isso, mas é para a gente ficar antenado que isso veio para ficar, isso não vai voltar, assim como o computador chegou lá atrás, a inteligência agora chegou, a inteligência artificial, e a gente tem que saber usá-la de uma forma a seu benefício, mas não achando que ela vai nos substituir, que eu acho que o calor humano não vai substituir. Então, assim, lhe respondendo, a faculdade, a formação à distância pode existir? Pode, mas jamais vai substituir a relação humana que a gente tem que ter com o nosso paciente. E essa é uma das grandes queixas e de grandes processos dentro dos conselhos regionais de medicina, é a falta de relação médico-paciente. Muitas das vezes você tem um problema mais sério com alguma questão médica porque você não criou um vínculo com o seu paciente. Isso é muito sério. Então a gente não pode deixar que isso aconteça. E esse quando você fala a gente chama, quer dizer, quando você fala assim, um avanço da radiologia, a gente já está falando em imagem e neurologia, né? Porque é uma coisa maior ainda que tudo, porque, né, dentro da radiologia é a imagem que está tomando essa forma imensa, né? E de acordo com essa imagem, cada segmento da medicina vai ter que acompanhar e buscar mais e mais informações. Exatamente. Eu imagino uma coisa assim, aquelas imagens um dia de um ser humano. Eu acho que eu vi Blade Runner, só pode ter sido dessa forma. E o camarada estudando assim todo o sangue, sabe? Alguma coisa bem. Outro dia eu vi um vídeo, mais ou menos, bem assim, real, da China, né? Ou do Japão, alguma coisa assim. Agora, como está, professor, a formação do ginecologista no que diz respeito à sexualidade? Porque a juventude aí... Então, tivemos temas também. Eu acho que o que falta muito hoje em dia para o médico no seu consultório, às vezes, ele ter um pouquinho mais de tempo para o seu paciente, em conseguir interpretar algumas falas delicadas que o paciente fala no consultório. E, às vezes, passa muito friamente pelos profissionais que atendem as queixas de sexualidade das mulheres. Às vezes, não, o seu problema deve ser um ressecamento vaginal, usa essa medicação. Não é por aí. A sexualidade é muito mais do que uma prescrição, é muito mais do que
qualquer ação que você venha a ter de uma forma um pouco mais desleixada, vamos dizer assim, que foi o termo que eu achei aqui em minha cabeça. Mas a sexualidade, a mulher não é a mulher não é um objeto que você vai ter um óleo para cá, um parafuso para lá. Não. A mulher é um complexo, é um ser humano que tem sentimento. E você precisa entender que, por exemplo, a sexualidade numa menina muito pequena, antes da sua puberdade, pode ser um problema. Ao longo da sua juventude, pode ser um outro problema. E pode ser um problema também na pós-falência ovariana. Você precisa identificar isso. Às vezes você pode ter ali uma menina com alguma alteração hormonal, que possa, muito jovem, que possa estar com uma exacerbação dessa sexualidade, que às vezes você precisa entender isso até psicologicamente. E você pode ter uma paciente no climatério com uma baixa da sexualidade e que não é um hormônio qualquer que você vai usar, o modismo da testosterona, não é por aí. Você não vai indicar uma testosterona para uma paciente sem nenhum outro contexto sendo avaliado. Essa paciente tem que ser avaliada. Como é que é a relação dela com o marido? Como é que ela está de sobrecarga de trabalho dentro de casa? E no trabalho, como é que ela está? Essa paciente, para usar esse hormônio testosterona, será que ela tem indicação desse hormônio? Ela não usa nem o estrogênio? Como é que você já está querendo usar testosterona nessa mulher? A testosterona, ela pode melhorar, mas ela só é indicada para aquelas pacientes que têm alguma alteração do desejo sexual hipoativo. Se ela tem alguma coisa que falhe a favor disso, depois de se descartar com todas as outras hipóteses, ela tem até indicação de entrar com essa medicação. Medicação essa que não tem no Brasil, que são feitas em farmácias de manipulação, que é um outro departamento também que você tem que tomar um pouco de cuidado. Já existe essa droga formulada no exterior, mas ainda não chegou aqui para a gente. Ela não tem ainda disponível. Então, a sexualidade, em determinados casos, às vezes, você precisa realmente entrar com medicações para melhorar isso. Porém, você tem que acompanhar essa paciente e depois de 6 meses ela não teve nenhum ganho com uma medicação dessa, ela não tem indicação de continuar. Então, existe um exagero de indicações de medicações para melhorar a sexualidade da paciente, nesse desejo sexual hipoativo, mas as pessoas também não estão sabendo lidar com a entidade sexologia. É muito importante que as pessoas entendam isso. A gente tem que fazer programas, inclusive, sobre isso. É muito importante. Eu fiz outro dia com um neuropediatra sobre assim que teve esse caso aí, sobre a adultização da criança. E nós fizemos o programa, está gravado. Eu não sei se já está no ar. Mas eu até comentei, se você adultiza através de roupa, de televisão, você vai mexer com hormônio. Você vai mexer com o eixo. Com o psíquico. Não é? Vai mexer com o psíquico e, obviamente, você vai chegar lá na esteroidogênese para começar a mudar né? Sim. E de repente tem mesmo mais rápido, né? Porque eu me lembro, na minha época, as meninas ficavam menstruadas, a primeira menstruação vinha com 13, 14 anos, 15, né? Hoje, 10 anos já estão mocinhas, a maioria, né? Isso tem pelos próprios, que eu vejo lá nos próprios consultórios. E a experiência com senhoras realmente, eu vejo um monte de senhoras chegando que vai tá com problema de perda urinária, de incontinência, falar que está tomando hormônio, porque tem uma idade, o médico passou hormônio para mim. Aí eu falo, mas passou por quê? Aí disse assim, não, passou porque meus hormônios estão baixos, eu tenho que tomar hormônio para poder ficar legal. Eu disse, mas você tem relação sexual? Às vezes mulher de 80 anos. Não, mas ela está sendo medicada com hormônio, você está entendendo? Então,
79, 75. Está sendo medicado. Então, é o médico que dá, porque vê que o hormônio está lá baixo. Tá... Na realidade, a clínica é soberana, né? Então, você pedir dosagem hormonal para saber se a paciente precisa de hormônio ou não, não é uma das melhores práticas. Você precisa conversar com o paciente e ver a sintomatologia, se ela tem sintomatologia climatérica ou não. E aí você faz a terapia hormonal, se ela, depois de exames feitos previamente, não tiver nenhuma contraindicação, você pode propor a ela a terapia hormonal para uma mudança de qualidade de vida. Né? Mas daí a gente prescrever por prescrever e até um risco, porque existe aquela janela de oportunidade de hormônio que tem que ser respeitada. Então, o paciente fez a menopausa aos 50 anos, se é aos 70 quer entrar com terapia hormonal, você tem que tomar muito cuidado. Pois é. Porque essa paciente ela pode já ter uma estabilização de placa de ateromatose, que seja, e você mobilizar essa placa. Então você tem que tomar um cuidado. Será que ela realmente tem indicação para isso? É verdade. Então, talvez já tenha passado o tempo dela. Então, a partir de 7 anos, a gente não indica a terapia hormonal. A gente vê com pouca restrição a isso. Olha aí, gente, ele falou em placas ateromatosas, são placas de ateroma de gorduras que podem ser mexidas e pode causar infartos, né? Exato. E obstruções. Eu sempre falo, tento falar para o pessoal que eu não sei quem é que está assistindo, Sim, sei que tem médicos, tem juiz, né? Porque outro dia um juiz esteve já aqui, veio do Rio Grande do Sul para ser atendido por um dos nossos médicos. Eu me lembro que na época da academia vinha aviões trazendo fazendeiros para os professores da academia, porque não, vou lá porque aquele homem sabe, né? E é por isso que eu acho importante de nós estarmos, né, falando sobre isso e juntos, né? Agora vamos falar sobre o avanço da laparotomia e da laparoscopia dentro da gineco-obstetrícia. Então, obstetrícia não, mas ginecologia. Fazendo uma analogia, mais ou menos, quando a gente falou sobre a parte de informática, é a mesma coisa. A tecnologia ela vem avançando, então eu acho que é muito importante para quem faz a laparoscopia, saber fazer a laparotomia. Por causa de qualquer momento pode ter que precisa, abrir. Exatamente, você precisa fazer. E também porque não é a realidade em vários rincões que nós temos por aí. Então, às vezes, você não tem o equipamento, você precisa. Sem sombra de dúvida que a tecnologia veio para auxiliar em muito. Os tumores anexiais, você fazer por laparoscopia, é sensacional. O pós-operatório é excelente, é muito bom. E assim como a robótica também chegou, já foi uma evolução da robótica em relação à laparoscopia. Então, hoje você fazer um câncer de próstata, por exemplo, por via robótica, é a melhor via hoje que você tem para isso. Mas a gente jogando aqui para a ginecologia, por exemplo, Silvio, eu acho muito melhor uma esterectomia vaginal do que laparoscópica ou robótica. Eu acho ela sensacional, acho uma via sensacional. A laparotomia. A que você está falando? A esterectomia vaginal. Você tirar, se você consegue fazer. Sim, vaginal. Tá. A vaginal, ela é uma técnica sensacional. Ela não perde nada para laparoscopia ou robótica. Eu acho que até o contrário. Se você tiver a possibilidade, que o faça, porque a medicina está muito cara. Então, quando você começa a utilizar essas tecnologias, você está elevando o valor da medicina. E isso para um sistema público, para um sistema até mesmo privado, isso onera. Então, quantas pacientes eu não consigo fazer de uma esterectomia vaginal de uma robótica ou laparoscópica? Eu não estou querendo matar o método, pelo contrário, eles são sensacionais, são excelentes. Existem populações, existe público para ambas, mas a gente não pode deixar de existir
as cirurgias nossas laparotômicas, vaginais, em detrimento porque eu tenho um laparoscópio ou um robô. Alguns casos, como eu falei da próstata, realmente os resultados são maravilhosos, não tem como. E para alguns outros casos, realmente a laparoscopia e a robótica, elas são maravilhosas. Talvez até porque o acesso ali dos tumores de próstata é tudo ali muito mais facilitado. Sim. Por causa da localização dele ali no esfíncter proximal. Você tem uma visão ampliada absurda. Então você tem a bexiga logo acima, tem a uretra, né? Você tende a lesar menos estruturas vizinhas. Então os resultados são realmente maravilhosos. E até internamente, né? Você melhora, é melhor do que uma RTU de fazer qualquer... E fora o pós-operatório. Pós-operatório realmente não tem como comparar. Uma prostatectomia radical laparotômica com uma robótica não tem como comparar. Gente, nós estamos falando aqui sobre laparotomia, que é aquele corte antigo em que a gente cortava para fazer para tirar o útero. Toda mulher que teve que tirar o útero chegava em casa com aquele curativo aqui embaixo, né, na região pélvica. Depois nós estamos falando de laparoscopia, que é você ver fazer a cirurgia através de instrumentos que você está acompanhando na televisão, né? E agora a robótica. Mas o professor está falando que ainda hoje a melhor forma de se fazer uma esteroscopia é via vaginal. Aliás, tem até um nome dentro da gineco, né? A esteroscopia. Não, estou falando a histerectomia. Você retirar o útero. Errei, não é esteroscopia, é histerectomia. Então, há muitos anos atrás, lá no serviço do professor Alquinda, quando eu era assistente dele, nós fazíamos para a investigação de endométrio, né, que é uma camada que tem dentro do útero, nós fazíamos curetagem. A gente entrava com uma curetinha, raspava para poder mandar para o laboratório. Hoje, com o advento da esteroscopia, a curetagem acabou, não se faz mais. Mas curetagem semiótica. Absolutamente, curetagem semiótica não faz mais. Porque a esteroscopia você tem visualização direta da lesão e você faz a biópsia dirigida, que é a melhor coisa que tem. Então essa não tem como superar, essa não tem. Mas, mas eu moro lá no interior, eu não tenho lá o esteroscópio. Faça curetagem semiótica fracionada. É melhor que você não fazer. E no caso de fazer uma histerectomia, pode fazer via vaginal. Via vaginal, perfeitamente. Sem precisar nada, gente. Exatamente. Pela vagina, né? Exatamente. E eu tô até perguntando, na hora que eu estava falando, é uma histerectomia. E saber se tem indicação, né, também, né? Porque às vezes você tem acontece muito disso. Olha, eu mesmo faço, eu fiz um pouco de gineco. Então, chega a paciente e diz assim, não, eu tenho um mioma. Mas a paciente tem 60 anos. Está diminuindo os hormônios. Doutor, eu não tenho que fazer uma cirurgia, mas o meu médico disse que eu não tenho. Eu digo, não, o teu médico está certo. Exatamente. Porque é hormônio dependente. Eu acho que tu tem um tumor, alguma coisa, é hormônio dependente. Esse é o bom senso do médico. É o bom senso, né? Então, mas eu ali na parte de exames, sabe? Mas eu tive a experiência e o aprendizado com vocês. Eu digo que cada programa é um aprendizado. Por isso que eu falo muito, gente. Porque eu fico falando com o professor... E de noite a minha cabeça é assim, eu digo, eu tô virando falei outro dia no programa, Fernando, fica danado comigo, mãe, a senhora fala cada coisa, eu falei, acho que minha cabeça é um chat, está cheio de mas isso é bom, né? Isso é bom. Pois é, professor, mas eu tô amando, olha só. Então, a cirurgia robótica em ginecologia já é uma realidade no Brasil. Sim, total. Completamente. Serviço, mas em que parte mais assim da gineco vocês usam a robótica? É muito bom para linfadenectomia pélvica, a robótica, é excelente. Tumores. Você está falando disso, linfadenectomia. Para retirada dos gânglios ali que estão na pelve. Gânglios que provavelmente de tumores. Tumores malignos. Malignos. Isso. Tumores anexiais, ou seja, tumores ovarianos. Tanto a laparoscopia quanto a robótica é muito bom.
Você pode fazer também a esterectomia, ou seja, a retirada do útero também você pode fazer via robótica. A grande vantagem são os pós-operatórios, que são bem tranquilos, e você tem uma visualização, porque esses aparelhos, você tem um aumento da imagem, uma coisa assustadora. Então você vê os vasos mínimos com uma tranquilidade muito grande. E às vezes, na dificuldade ali do sangramento, às vezes que você está na cirurgia aberta, que a gente chama, às vezes ele é mais difícil. Então, tanto a robótica quanto a laparoscópica são técnicas que dão muito conforto ao cirurgião, inclusive, para isso. Mas volto a insistir, não exclui os outros tipos de cirurgia. Mas é uma evolução da medicina. É uma evolução, mas o cirurgião, para evoluir em todas essas técnicas, tem que primeiro ser cirurgião. Exato. Saber tudo. É igual a gente precisou engatinhar para levantar, para andar, para depois correr. E o médico, para ser médico, ele tem que estudar medicina e ser um clínico de qualquer forma, e depois escolher suas especialidades e entrar nas cirúrgicas. Sim. E tem que dominar a clínica médica. Não pode. Eu tenho aqui vários visões de vários professores sobre essa hiper e super especialização. Uns dizem, não, que isso é ótimo, não sei o quê. Outros dizem, não é legal. Quer dizer, um enxerga que você estudar compartimentado uma coisa, você vai ser o exímio daquela coisa, daquela especialidade. Aí eu falei, mas e o complemento? Se não tiver o complemento, você também... É aquela coisa que tu falou ainda agora. Tem que ter a relação médico-paciente. Sim, sempre. Porque quanto mais vai evoluir, mais... Mas é uma conscientização de cada médico. Por isso que a espiritualidade, que hoje a gente está colocando, está trazendo, a gente tem um médico nosso, oncologista amigo, que foi também diretor, né, do Mário Cruyff. Ele traz esses assuntos de espiritualidade muito forte, né? Principalmente na medicina, que nós precisamos ter isso, né? Ô professor, como o senhor imagina a ginecologia e obstetrícia daqui a 10 anos? Eu acho que a diferença da medicina, da ginecologia e obstetrícia, de 91, foi quando eu me formei, para cá, ela já é um abismo muito grande. A obstetrícia, principalmente a obstetrícia, cresceu muito, muito em medicina fetal. Hoje a gente tem um domínio muito maior daquele feto que está dentro do útero da mulher. Conseguimos fazer, inclusive, cirurgias intrauterinas de correção de espinhas bífidas dessas crianças e várias outras. Então, assim, evoluímos muito. Na ginecologia a mesma coisa, as tecnologias e principalmente os diagnósticos. Eu acho que se tem uma coisa que vai fazer muita diferença da medicina atual para daqui a 10, 20 anos, serão os diagnósticos, porque vai estar embarcado a inteligência artificial nisso. Tratamentos cada vez mais assertivos. Hoje a gente tem tratamentos muitos já direcionados para determinados tipos de tumores de mama, enfim, a gente já tem drogas direcionadas com resultados melhores, e isso vai aumentar mais ainda a sobrevida da população. Então, na época de meus avós, bisavós, a expectativa de vida era 55 anos. Hoje, uma pessoa de 70 anos morrer, você fala, nossa, tão jovem. Você está falando no aumento de eu tenho até um amigo que mexe com TI, né, que é um dos maiores, que vai ser entrevistado aqui no Rio, criador do Figo. Acho que é amigo até... Silvio. Né, o Silvio. Quer ter o nome também, teu xará? Em que ele fala assim, uma vez eu sentado com ele, eu falei, cheguei um colega dele no hospital, e no Rio Mar, na época, Rio Bar, e disse, olha, o paciente tem isso, tem que fazer isso para poder
Aí ele falou assim, mas isso porque você sabe. Eu falei pro médico. E os médicos diziam assim, sim, sim. Aí ele falou assim, aí tomei a decisão. Aí disse, é isso que eu quero fazer, Vera. Poder de decisão. Mas para fazer isso, você falou tudo que você, junto com o médico que estava lá de plantão, você foi conversando com ele, porque você já era médico. Então tem que existir um método de que vai filtrando, filtrando, filtrando e chegue ao diagnóstico e chegue ao tratamento certo. Que também você tem uma variedade de tratamento. Aí eu falei, olha, eu trabalho para tu fazer, eu brinquei com ele, né? Ele falou, mas isso na medicina, a medicina é muito ampla, se você pensar num CID, você vai ficar doido, né? É isso. Mas olha, Silvio, eu esqueci, eu te apresentei, falei tanto de você, da Ordem de Malta, mas eu queria saber um pouquinho da tua vida, como foi. Eu já contei aqui várias vezes, em vários programas, como foi minha vida. Quer dizer, assim, um pouquinho. Eu venho de uma família classe média. Nunca nada faltou em casa. Meu pai sempre foi uma pessoa muito trabalhadora. Minha mãe abdicou de trabalho, ela trabalhava mais para cuidar dos 3 filhos, que eu tenho um irmão mais velho, uma irmã do meio e eu, que sou o caçula. E sempre, assim, muita economia, vamos dizer assim. A gente sempre foi bem contido em algumas coisas. Meu pai, a imagem que eu tenho é eu e meu irmão, a gente dormia num quarto e tinha uma prancheta do meu pai, que ele chegava do trabalho, aí tomava banho, jantava, gostava de ver o jornal, e aí depois ele dava uma descansadinha rápida e vinha para a prancheta e ficava até altas horas fazendo os biscates, que ele chamava, que são os trabalhos que ele fazia extra. Meu pai era técnico em estrutura metálica, ele trabalhava na Promon Engenharia, e eu e meu irmão, a gente dormia na cama com aquela luz em cima assim, a gente dormia. Aí vai que eu passo na faculdade e fui morar com minha tia. Eu tenho família em Vassouras, eu passei aqui também, mas eu passei lá também e resolvi fazer lá. E aí fui morar com a minha tia e foi uma das melhores coisas que podia ter acontecido na minha vida, foi ter morado fora. Criei amigos, assim, vínculos muito forte. Até hoje minha turma se encontra anualmente. E nós temos um grupo ali de 10, 12 que nós somos absurdamente unidos, fazemos viagens juntas e tal. E depois disso, assim, na época da faculdade, eu vim fazer o meu internato aqui na Santa Casa, no Rio de Janeiro, onde eu tive o primeiro contato com o professor Alquinda Soares. Um espetáculo de pessoa. Espetáculo. Também fiz esse curso. Tudo que eu tenho na minha vida profissional e material eu devo a ele. Foi uma pessoa realmente muito inspiradora. E eu chegava muito cedo na Santa Casa, porque eu não tinha como vir no horário normal, porque senão eu chegava atrasado. Então eu acordava muito cedo, chegava e às vezes o portão estava fechado na Santa Casa. E aí ficava lá esperando. E eu era o primeiro a atender, a chegar no serviço, e geralmente eu era o último a sair. Eu não tive ninguém na história de gerações passadas dos meus pais que tivessem sido médicos. Então eu precisava me mostrar. Então eu fiz isso. Então eu me dedicava muito, passava final de semana, plantão, e quando acabou eu me formei, e aí teve a entrevista para pós-graduação do professor Alquinda. Na época eram, sei lá, 100 e poucos candidatos, e foi o primeiro ano que ele abriu 20 vagas. E aí, na entrevista, ele vira para mim e fala assim, você pode sair? Eu falei, pronto, já era, cortado. E aí ele tirou 20 pessoas, daqui a pouco ficaram 20 lá fora, a gente não sabia qual era o limite que ele ia colocar, a gente não sabia nem se ia sair mais gente. Bom, aí de repente ele pede para os 20 voltarem para a sala, né? E aí quando chega lá, ele vira-se e fala, olha, vocês são os 20 alunos selecionados. E eu não tinha dinheiro para pagar aquela pós. Aí ele vira para mim e ele fala assim, Silvio, e você eu te dou uma bolsa, se você quiser.
te dou uma bolsa, mas você vai ter que dar plantão aqui sábado e domingo. É mesmo? E eu era um garoto. E aí eu tinha pedido para o meu tio, na época trabalhava em Brasília, para ver se ele conseguia me colocar na Praia Vermelha como médico militar, porque eu teria como me deslocar rapidamente, e como meu tio trabalhava com o ministro do Exército, ainda pedi para me botar à tarde, para poder ficar livre para fazer a ginecologia de manhã. E aí o meu tio conseguiu, falou, e aí eu fui para a Praia Vermelha, e o comandante de lá da Praia Vermelha, que na época era uma pessoa maravilhosa, Coronel Cury, um doce de criatura, ginecologista também, ele falou, não, meu filho, pode fazer sim sua pós, é bom pra gente e tal. E aí eu voltei ao professor Alquindo, agradeci a ele a bolsa, mas que eu precisava ter o fim de semana livre. E aí eu passei a pagar a pós com o dinheiro do Exército. E só fazia isso. Eu me dediquei realmente à pós-graduação. Quando acabei a pós, aí ele me convidou para virar staff do serviço, trabalhar como assistente dele no serviço. E passa-se o tempo, daqui a pouco ele me pediu para ajudar como segundo auxiliar dele, o Alberto, que era primo dele, o Alberto Soares, era o primeiro assistente. E assim foi, até que, infelizmente, o Alberto veio a ter um problema de saúde sério, e aí ele me trouxe para ser o chefe de clínica do serviço. Ele era o chefe de serviço e eu era o chefe de clínica, ou seja, eu era abaixo dele. Com o advento da doença do professor Alquinda, eu passei a ajudá-lo no consultório, até que teve um dia que ele virou, me chamou em casa e falou, olha, Silvio, por mais que tenha um milagre, que eu sei que não vai ter, eu não vou voltar mais para o consultório, eu queria que você ficasse com as minhas clientes, então isso significa que você também tem que ficar com todas as despesas do consultório e tal, não sei o que lá. A banca, né? E aí ele já tinha falado com o Dr. Zaru, que era o provedor à época, que ele gostaria de me ter na associação. E aí vem o professor a falecer no dia 30 de dezembro, no dia 31 foi a cremação dele. E aí eu tive na provedoria no dia 30 para comunicar, eu estava chegando na Santa Casa quando me toca o telefone avisando que ele tinha acabado de morrer. Aí eu fui à provedoria, fiquei muito sentido, chorava muito, que ele era muito um paizão. E aí o provedor falou, olha, vai amanhã para a cremação, de lá você vem para cá. Aí eu fui na cremação, assim fiz, dia 31, e tem um almoço com chefes de serviço que ele fazia à época. E aí nesse dia ele levantou na cabeceira e falou, olha, queria anunciar a vocês que o Silvio é o novo chefe da ginecologia da Santa Casa. E aí foi, assim, dentro daquela dor toda, foi uma alegria, coisa, né? Mas, foi uma alegria. Aqui no Brasil a gente tem a dor, mas eu tive a experiência de morar 2 anos nos Estados Unidos e eu vejo que lá os enterros é a comemoração da vida daquela pessoa, de tudo que aquela pessoa fez de bom, eles conseguem enxergar a morte. Até outro dia eu tive também um professor conversando, acho que foi até o Hugo Meaíra que falou alguma coisa sobre a morte. E que essa visão da morte, né, uma coisa de encerrar um ciclo, não, encerra, mas alguma coisa que aquela pessoa veio trazer de ensino para a gente, né? E a gente tem que aceitar, né? Sim. É a coisa grande, aceitação. Olha, tenho perguntas aqui uma experiência marcante que as conquistas e vitórias depois de ser chefe da Santa Casa, da enfermaria da Santa Casa, como você chegou a ser presidente das Gorges, você foi mestre em medicina pela UFRJ e diretor. Como é que foi rapidamente essa tua ascensão? Então, com o advento da chefia da Santa Casa, aí eu já estava muito entretido já dentro da sociedade também, né? E aí foi uma questão de tempo, aí depois eu fui chamado para ser secretário adjunto, depois secretário-geral das Gorges, né? E aí depois vice-presidente, aí presidente. E inclusive acabei de ser reeleito agora para mais um mandato.
Que bom, né, gente? Vocês estão conhecendo. Então, aí essa foi a parte de lá. Ao Mário Kreff, eu estava na Santa Casa quando a Marina Kreff, que é filha do fundador, do professor Mário Kreff, ela pediu para que eu fosse para o Mário Kreff para ajudá-la a fazer uma reestruturação da residência médica de lá. Daí eu fui e comecei a ajudá-la na reestruturação. Aí ela me pediu para poder, em determinado momento, assumir a ginecologia oncológica. E aí depois passa mais um tempo, ela me pede para assumir, junto com a diretora que tinha lá, a direção. E daqui a pouco a outra diretora acabou que saiu e eu fiquei como diretor do hospital. Isso já tem aí uns 7 anos e a gente vem num crescente. Você me falou, não te cortando, olha, os anáculos aí, mas que tem o INCA e tem o Mário Kreff. Parece que em volume, não em quantidade de pessoas que utilizam, mas em quantidade de resolução, parece que o Mário Kreff tem uma distinção em relação hoje ao INCA. Nós somos muito amigos lá do pessoal do INCA, o professor Roberto Gil é uma doce Gil criatura. é um doce, o Gil ia no canal médico. Ele é um doce, uma doce criatura. Gil não vai vir, eu já liguei para ele. Teve já falas do Dr. Roberto Gil que em pelo menos 2 áreas a gente somos muito fortes, que é na mastologia e na ginecologia oncológica, que a gente faz frente realmente ao movimento, ao INCA. E isso nos enche de orgulho, porque o INCA é uma sumidade, a oncologia é uma referência nacional. O INCA, os grandes nomes da oncologia são do INCA ou saíram do INCA, assim como também do Mário Kreff. Então hoje a gente tem assim, um movimento muito grande. Eu acabei de fazer um relatório agora e mostra uma evolução de 2024 para 2025. Em ofertas de atendimento de primeira vez, nós aumentamos em 311%. É uma coisa assustadora. E em relação à cirurgia, nós aumentamos em 25% em relação ao ano passado. Uma previsão de chegada de final de ano agora com mais de 3.000 cirurgias oncológicas realizadas num hospital que nós temos 4 salas cirúrgicas apenas. Então a gente tem realmente um crescente, e isso muito devido a Univassoras que adquiriu o hospital. Então hoje nós temos... O Kreff é da Univassoras. É da Univassoras. Mas atende... Só 100% SUS. SUS. A gente só atende SUS. Mas nessa situação do SUS, quer dizer, tem alguma relação assim, tudo tem que ser pelo CIGEG. Tudo, absolutamente. Quer dizer, é esse movimento que eu tenho sempre colocado aqui, porque como eu tive muita experiência na área da saúde, esse instante em que quando o paciente consegue para atenção básica, estou falando em todos os programas, às vezes podem até não gostar, até o momento que eles conseguem ir para o especialista, sai da atenção básica, aquele médico vai para o especialista, vamos dizer, a secundária. Aí tem que fazer exames de média e alta complexidade para se diagnosticar. Se diagnostica. Aí ele vai para o hospital de alta complexidade para se fazer o exame. Mas aí ele vai com os exames atrasados. Aí, às vezes, os hospitais não têm situação, aí o paciente volta aqui. Que isso, na parte de transplante, não existe, né? Ele já fica internado. Eu não sei como é que está agora, mas eu sei que eu vivenciei isso. O paciente tem que estar voltando, de estar já dentro praticamente do hospital, mas INCA, no caso, não sei se é a mesma coisa, mas não estava pronto para a cirurgia, quer dizer, expirou os exames todos. Então, hoje a gente tem investido muito, o INCA tem isso também, e o Mário Kreff, a gente também está com isso, que é a navegação do paciente. Então, hoje o paciente dá a entrada ali, você tem um rastreio desse paciente e tem pessoas dedicadas para auxiliar esse paciente para que ele possa fazer os seus exames. Para ele não ter que voltar. Né? Exatamente, isso me incomodava, Silvio. Não, mas isso tem. Hoje, um paciente que chega lá no Mário Kreff, eu não tenho nenhuma fila hoje
de nenhuma especialidade no Mário Kreff com mais de 30 dias. Eu consigo executar essa paciente em 30 dias. No máximo, dependendo às vezes, quando tem um boom, assim, teve a campanha de prevenção do câncer de mama, aí tem um boom, isso é nos nossos consultórios, no sistema público é a mesma coisa. Então, às vezes você vai a 45 dias, mas não vai mais muito além disso. Então, eu consigo hoje o paciente chegar lá com diagnóstico, com histopatológico, é necessário, eu consigo ajeitar esse paciente, colocá-lo em sala e operar. Para o tratamento adjuvante, ou seja, quimio ou radioterapia, a rádio não é regulada, eu não regulo. Então esse paciente ele vai ser regulado pelo Estado, mas não tá demorando também. E a quimio não, a quimio eu já consigo regular ele para a semana seguinte, inclusive, lá no meu hospital. Legal. Então a gente está com uma estrutura hoje lá muito, muito boa, realmente. Olha, vocês estão escutando, às vezes o paciente está com o diagnóstico e já sabe que, olha lá, professor Silvio é o diretor do Mário Kreff, gente. Eu já conheci esse hospital de muitos anos e sei que é um excelente hospital. Silvio, eu estou sempre falando muito, né? Mas vamos. Então, eu até me perco nas minhas perguntas aqui. Você falou da sua carreira, de como foi sua carreira. Eu pergunto sobre uma experiência marcante com algum paciente. Eu tive uma cliente que foi muito marcante na minha vida. Não vou citar o nome, mas ela vai saber quem é se ela assistir isso. É uma grande professora, diga-se de passagem. Ela deve assistir, você avisa para ela. Essa paciente ela teve um diagnóstico de um linfoma não Hodgkin de vagina. À época não tinha descrito isso na literatura mundial. Pois é. Não tinha. Eu até pedi para um residente meu para ajeitar e publicar, ele demorou um pouquinho, aí um inglês publicou. Mas tudo bem. Essa paciente chegou lá no consultório, ela tinha já uma indicação de uma outra pessoa para fazer a cirurgia de um tumor que ela tinha na tomografia e não sabia o que era. Daí ela estava num lugar e alguém indicou que ela fosse ao meu consultório. Quando ela chegou no consultório, conversei com ela, ela não tinha ainda o resultado da biópsia, de nada. E aí eu mandei ela para a sala de exame. Quando eu fiz o exame, a parede anterior da vagina, imagina uma pessoa que anda numa estrada de chão sem chinelo, aquele calcanhar que fica pétreo, era a sensação que eu tinha na parede anterior da vagina. E aí eu achei aquilo uma coisa assim esdrúxula. Aí eu voltei para minha sala de consulta, ela se arrumou, trocou de roupa e voltou. Quando ela pergunta, doutor, o que eu tenho? Eu virei para ela e falei assim, eu não sei o que você tem. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não tenho a menor noção do que você tem. Ela falou que a minha sinceridade foi tão forte que ela falou assim, é com ele que eu quero me tratar. Pois bem, eu fui, coloquei essa paciente num centro cirúrgico, fiz uma biópsia e mandei isso para o meu patologista, que é uma pessoa de renome, muito boa aqui, não fechou o diagnóstico, desconfiou, mas não fechou, mandou para São Paulo, para um colega, não fechou o diagnóstico, e aí, pela suspeita que eles tinham que pudesse ser alguma coisa de via linfática, eles mandaram para um centro nos Estados Unidos só disso. E lá eles fecharam o diagnóstico. Isso é um linfoma não Hodgkin, só que é em vagina. Isso é raríssimo. Essa paciente, eu não operei, ela fez quimioterapia, porque o dela era agressivo, e ela teve remissão completa de doença. Ela tinha, à época, 39 anos, se não me falha a memória, e ela voltou a ovular. Essa paciente ovulou, veio a engravidar, eu fiz o parto, ainda fui no batizado. Ai, que história linda, olha. Essa foi a que me marcou. Tá vendo? Porque como existe a hora certa para tudo, né? Bom, eu confio, né? Eu confio nisso. O professor Frutuoso falou aqui, tudo tem a sua hora, Vera. O Paulo é um queridíssimo. Tudo tem a hora certa. Paulo é muito querido. Né? Então, você teve desafios e conquistas na sua trajetória. Você falou dos seus
das suas conquistas, mas teve algum desafio? O desafio, eu acho que é manter o serviço da Santa Casa em pé, é tentar dar uma qualidade para os associados da Associação de Ginecologia. Esses são os desafios diários, né? Um desafio de manter a sua fé, de sustentar a sua família. Isso é um desafio diário que a gente sai de casa. Eu quando te apresentei, eu falei, quando você acabou de falar fé, né? Então, antes de passar para outras coisas, e a gente até no intervalo aqui fizemos uma oração, uma Ave Maria, né? Porque o professor é cavaleiro da Ordem de Malta. Então, ele tem um trabalho social, ele é cristão e só quer falar alguma coisa sobre isso? Isso é um prazer, isso é uma satisfação muito grande. A soberana Ordem Militar Hospitalária de São João de Jerusalém, Rhodes e Malta, é a ordem mais antiga que existe, ligada à Igreja Católica. Ela denota já ações desde 1063 na Europa, mas foi fundada pelo Beato Gerardo em 1113, depois de Cristo. E eles cuidavam dos peregrinos que saíam da Europa para a cidade santa, Jerusalém. Nesse meio caminho, os peregrinos se machucavam e tal, então tinham essas pessoas que começaram a dar assistência para essa população. E por que militar? Porque a gente também começou a pegar em armas para defender esses peregrinos, porque naquela época não tinha banco. Você está falando de 1160? 1113. 1113, olha só que coisa. Então, 1113. A história do povo judaico espalhado pelo mundo, você vê que eles sempre, quer dizer, a história judaica vem 1113 após a chegada de Cristo, quer dizer, 300 anos cristianismo com Constantino. Então nós estamos falando de um povo de 5.000 anos que mantinha as tradições de ir para Jerusalém, tanto cristão quanto os próprios judeus, né? Sim. Tinham para chegar à Cidade Santa. Mas essa ordem protegia só os cristãos? Não, os cristãos e judeus? Até nos dias de hoje. A Ordem de Malta ela não distingue religião, sexo, raça, absolutamente nada disso. Ela tem, no mote dela, atuar em pessoas com maior necessidade, tragédias, leprosos e toda aquela pessoa que carece de cuidados de saúde. Então, nós somos uma instituição, que nós somos um país sem território, porque o nosso território é a nossa sede, que é em Roma, porque tivemos várias guerras com os otomanos, enfim, até que chegaram as caravelas de Napoleão em Malta e expulsaram, e a gente retornou para a Europa e ficamos em Roma, onde é o nosso território hoje, em torno de 6.000 metros quadrados. Eu já estive lá. Da Ilha de Malta. Da Ilha de Malta, Hoje nós estamos em Roma. Então nós temos uma sede nossa, temos passaporte, temos uma moeda própria da Ordem de Malta e somos de 13.500 cavaleiros e damas no mundo inteiro, com esse propósito de ajudar o próximo. E aqui no Brasil nós somos em torno de 200, aqui no Rio de Janeiro somos em 42 cavaleiros e damas, e temos um ambulatório aqui no sítio Pai João, que é ali perto da Musema, ali perto do antigo Clube dos Médicos, numa comunidade que tem um ambulatório nosso lá de 3 andares, do qual a gente faz atendimento à população, sem absolutamente nenhum custo. A gente não cobra nada, isso tudo é arcado pela Ordem de Malta. A gente tem um apoio lá governamental, sim, que nós fizemos há pouco tempo, mas toda e qualquer despesa do ambulatório, somos nós que arcamos com isso. Festas de final de ano a gente faz para a população, para as crianças, Dia das Crianças. Então a gente está ali para fazer isso. Então, quando teve a tragédia de Teresópolis e depois a de Petrópolis, eu estive pessoalmente nesses lugares para fazer atendimento. Isso é uma coisa que está dentro de mim, e quando eu recebi o convite do meu padrinho e irmão
o Rômulo Mene, que é um baita cirurgião plástico, um dos maiores que tem talvez no Brasil. O Rômulo, quando ele me convidou, eu fiquei super lisonjeado, e aí você entrega todo o seu currículo, isso é analisado por uma comissão aqui local e depois vai para Roma. E a chancela final é Roma. Roma que decide se você pode entrar ou não na Ordem de Malta. E eu, graças a Deus, eu tive isso. E eu acho que isso impulsionou mais ainda o meu exercício dentro da Igreja Católica. Que lindo. Isso é... Mas não importa se você é católico, se você é evangélico, se você é da Umbanda, não importa qual religião que você seja. A melhor religião que existe é você ajudar o próximo. Essa é a... Não importa. Mas eu não sou médico. Ajude de outra forma. Amai-vos uns aos outros. Como você não precisa ser católico para ajudar. Você não precisa ser evangélico para ajudar. Você não precisa ter nenhuma religião. Você pode ser ateu. Mas se você ajudar o próximo, você já está fazendo muito. Isso ateu, graças a Deus, né? Mas olha, isso é lindo, viu? Então, depois eu queria que você me desse o nome e o telefone, que eu quero fazer a entrevista com esse cirurgião plástico. Eu já fiz outro dia aqui com o Volney, então, antigamente, quer dizer, já fiz com o doutor Paulo César Frutuoso. Não, com cirurgiões plásticos, muitas vezes com o professor Pitanguilho, da qual era amiga pessoal, na época do Canal Médico, há muitos anos atrás, e... Agora o Volney, vamos convidar o Rômulo Mene é um dos que mais entende de face e laser. Ele é convidado o mundo inteiro para palestrar. Ele é teu amigo, né? Diz assim, muito. Vamos falar. Meu padrinho e irmão. Porque esse trabalho de face, somente nas comunidades que vocês atuam... Você tem que ver o trabalho que ele faz de resgate da dignidade das pessoas, é uma coisa impressionante. Os queimados, o que ele faz é uma coisa impressionante. E a parte de face em reconstrução, em crianças, em processos de nascituro... Rômulo faz isso, o Ricardo Cavalcante também, que é outro amigo, também faz isso. Isso é a coisa, eu acho que é a coisa mais linda da cirurgia plástica. Estética também é muito bonito, tem gente que precisa de melhora de autoestima, mas essa reconstrução de deformidades é muita coisa. Vem desde a infância, então a criança, se tiver alguma... E o carente acaba se mantendo com a deformidade e vai tirando a autoestima total, né? Exatamente. Agora, vamos fazer quais são os principais avanços que o senhor vivenciou na sua especialidade ao longo da tua carreira? Eu acho que é muito mais na parte tecnológica e que acaba repercutindo em cima dos atos médicos. Então, assim, a evolução dos exames de imagem da mama, a evolução dos exames de imagem ultrassonográficos, são coisas que nos proporcionam hoje atuações de cirurgias intraútero, por exemplo. E os tratamentos cirúrgicos, por exemplo, as cirurgias de mama, que eu cheguei a pegar isso em 1991, eu cheguei a fazer mastectomia Halsted, a retirada da mama, que você tira a mama, o músculo, grande peitoral e pequeno peitoral, e deixava a mama no gradil costal, com limitação de movimento de braço. Evoluímos para uma mastectomia que a gente chama de Patey, técnica Patey, que você retira só o pequeno peitoral. Depois evoluímos para o Auckland-Cosmaden, que você não tira nem pequeno nem grande peitoral. E hoje a gente já está fazendo cirurgias conservadoras, que o professor Humberto Veronese da Itália já dizia e já preconizava as cirurgias conservadoras. Hoje a gente faz cirurgias conservadoras e mais. A gente já faz a oncoplastia. A paciente já sai da sala de cirurgia sem a deformidade que a gente às vezes deixava. Você tirava uma área grande, ficava uma deformidade quando você fazia a cirurgia conservadora. Hoje você já consegue, dentro da própria cirurgia, rodar alguns retalhos, algumas técnicas que a gente faz. Between é uma das técnicas, enfim.
e que a gente faz e que a paciente já sai da cirurgia sem aquele estigma de câncer. E o SUS está fazendo Faz. isso? Faz. Olha só, gente. Mário Creve faz. Isso é uma informação importante. Inclusive com inclusão de prótese. Olha só, prótese gratuita, né? É gratuita. Pelo governo, e o Mário Crave faz essa regeneração da sua mama, tira o câncer, né, o tumor, e usei a palavra câncer, né, mas vamos dizer assim, o tumor maligno, e faz a reconstrução e você sai com a sua mama normal, só com um cortezinho que você vê em todas as mulheres que estão. Isso é muito bacana, o SUS está fazendo parabéns. Parabéns E mesmo. a nossa equipe lá é muito, né? muito boa. Aqui, o SUS do Mário Crave é regulado pelo governo... A gente, tanto estadual quanto municipal. Algumas coisas municipal, alguma coisa básica, patologia cervical e biópsia de linfonodo para cabeça e pescoço, mas o restante é tudo pelo Sistema Estadual de Regulação, pelo CER. Pelo CER, tá. Então tá. Vamos lá. Quais os principais avanços que já vivenciou foi esse? E na sua visão, quais são os maiores desafios que os médicos, né, atuais, que os médicos da sua área, da gineco e na obstetrícia enfrentam? Eu acho que os maiores desafios entender que as tecnologias chegaram, que você precisa estar a ponta disso. O segundo, que você precisa se atualizar constantemente. Olha só. Tem que se atualizar. Cursos. E o terceiro é uma relação interpessoal mais próxima. E essa geração que chega é uma geração muito de computador, de amizades à distância. Não é assim que a medicina tem que funcionar. Isso é um perigo. Você fala entre médicos e entre médico e paciente, Exato. né? Porque sai um, entra outro, é tudo mais. Telemedicina é muito bom para algumas coisas, mas isso não pode sobrepor o contato físico do paciente com o médico. Até porque eu já acho que aquele computador que tem nesses centros, né, tanto na atenção básica quanto no CER, no atendimento, quanto nas UPAs, já é grande, que tinha que ser uma coisa até menor para você, pelo menos, olhar, né? Aquilo ali A telemedicina ela é importante para alguns casos. Eu tive no Hospital de Barretos, de câncer, e eles fazem uma coisa lá que eu achei interessantíssima. Eles têm uma sala com vários médicos, enfermeiros, que ficam à disposição do paciente que está em tratamento oncológico, que às vezes ele liga só para tirar algumas dúvidas, para algumas coisas, e facilita que ele não tenha que se deslocar até um pronto atendimento e lotar um pronto atendimento, ou até mesmo pela dificuldade de locomoção desse paciente. Então, para essas coisas, eu acho muito interessante e eles são muito claros. O senhor faça isso. Não teve êxito, por favor, nos procure. Ou não conseguiu falar, ou ficou na dúvida, por favor, nos procure. Isso é muito importante. Então, o que eles fazem lá de telemedicina é sensacional. Eu acho que essa é a telemedicina que é importante, mas não dá para a gente substituir o corpo a corpo, aquele contato, aquela visão, porque o paciente, às vezes, quando entra no seu consultório, pelo caminhar você já sabe, tem um caminhar assim, um assado, uma estática tal, é diferente. Tá claudicando, porque... Então, é diferente. Você já vai analisando tudo. Tudo. Eu também. A gente tenho falado. O paciente entra, a gente já sabe a posição. Exato. Eu digo álgica, às vezes a gente já sabe o que o paciente tem, o cheiro do paciente. Exatamente. A gente sente o paciente diabético, né? A gente sabe direitinho. Exatamente. Então é importante tocar esse olhar mesmo do paciente. E o que você está falando desse contato depois com o paciente é de um follow-up, né? De você estar com esse retorno de saber, porque o paciente se perde normalmente, né? O paciente do SUS, quando ele volta, ele já voltou, já mudou o médico da atenção básica e já mudou tudo, porque existe esse rodízio mesmo, existe, né? Então, já viu, né? Bom, como os avanços da sua área... Não, antes disso,
tem tecnologias emergentes, que são a inteligência artificial, novos exames e terapia. Como você imagina que isso vai impactar? Então, eu acho que a inteligência artificial vai ser uma arma muito poderosa de auxílio ao médico, e o médico vai precisar saber usá-la. Diagnóstico, a gente vai ter cada vez exames mais precisos, que com isso nós vamos conseguir ter diagnósticos mais precoces, maior o índice de cura, maior índice de tratamento, sobrevida livre de doença devido a isso. Vai aumentar a expectativa de vida. Uhum. E devido a isso, a esses dois processos, nós vamos ter tratamentos cada vez mais eficazes, drogas novas surgindo, terapias-alvo muito mais focadas, imunologia, imunoterapia surgindo aí muito fortemente para isso tudo. Nós estamos caminhando para uma era realmente de aumento de expectativa de vida e também talvez com aumento de qualidade de vida final. Acho que isso é o futuro da medicina. Que bom. Esse é um futuro maravilhoso, tá vendo? Com um medo. Hã? Com um medo nisso tudo. Qual o medo? O custo. Sim. O custo disso não será barato. Bom, o custo de nada da saúde. Porque tudo vai ficar mais caro, porque as tecnologias vão ficar mais de ponta, os exames, os tratamentos mais caros, e você tendo menos gente para contribuir ali na frente, porque a população vai envelhecer. Então você vai ter... Mas essa população jovem que vem aí em cima desse, que a gente às vezes diz que é a geração Z, né? Essa geração, tu sabe que eu acho que eles vêm com tanta mais bagagem. Acho que os bebês, tenho um neto agora, eles já nascem tão rapidamente, eles evoluem, parece que eles pensam mais rápido. Eu acho que o homem está realmente numa evolução, né, de beleza e de inteligência. E eu acho que essa geração, que todo mundo diz, vai ser, não é Blade Runner, aquele polvinho e aquela evolução toda. Porque eu falo sempre isso, esse foi um programa que me impressionou. Um filme que era o futuro e como é que ia ser. Eu acho que, sinceramente, vou torcer para que não seja. Porque eles, naquela época que passou o filme, eles não tiveram a visão da maquininha que você falou, do telefone celular. Eu acho que essa é a revolução, essa é a grande revolução, porque eu acho que o poder, né, eu estou sempre falando, o poder, né, de definir sua vida através da maquininha, sei lá quantas milhares de novas profissões poderão surgir através da máquina. Você imagina que o celular hoje, você aboliu o relógio, você aboliu o despertador, você aboliu o banco, o cartão, o telefone que você tinha de parede. Hoje você faz absolutamente tudo na palma de sua mão. A que ponto nós estamos chegando? Hoje, na palma da mão, você faz absolutamente tudo. É uma revolução, né? Como os avanços de uma forma mais ampla, você acha que a gineco-obstetrícia pode ajudar a população? Além de toda essa evolução tecnológica que existe. Eu vou citar, por exemplo, até um exemplo próprio, né? Meu filho nasceu de 31 semanas, prematuro, com 915 gramas, e ficou na UTI 59 dias. Talvez nos dias de hoje a gente tivesse conseguido alguma coisa que pudesse retardar um pouco esse nascimento dele, e ele não ter ido, ou se tivesse ido ao UTI neonatal, tivesse ficado menos tempo. Isso falando
um exemplo simples, de repente, na obstetrícia. Antigamente, Ele nasceu quantos meses mesmo? Com 31 semanas. 30? De 40, ele nasceu com 31. Nessa mesma obstetrícia hoje, nós temos casos graves e sérios que a gente consegue tratar intrauterino. As cirurgias que a gente faz intrauterino. Até nesse congresso agora, o Paulo Nassar e o Fernando Maia, que é respectivamente o meu secretário-geral e o meu tesoureiro, eles tiveram que sair em determinado momento, porque teve um caso para eles fazerem aqui na Barra de uma cirurgia intrauterina. Ainda não é uma realidade, assim, infelizmente é uma doença, felizmente na realidade, que não é tão, tem um quantitativo tão grande, mas existe, e infelizmente isso não está a acesso a todas as pessoas. Então, infelizmente, às vezes, a gente tem realmente crianças que nascem, às vezes, com sequelas graves de uma espinha bífida. Então, a medicina vai evoluir até para chegar nas classes menos favorecidas. Isso vai caminhar para isso, não tem jeito. Porque se você fizer a conta na ponta do lápis, essa criança, ela ao longo da vida vai trazer muito mais prejuízo, vamos dizer assim, que eu digo, não é prejuízo, não é a palavra certa, mas é uma despesa muito maior para o Estado do que se arcar com essa cirurgia. Então, eu acho que isso vai caminhar. Na parte da ginecologia, os avanços tecnológicos, tanto cirúrgicos quanto de imagem, são muito grandes, e não param de crescer, porque existem cientistas o tempo inteiro desenvolvendo essas tecnologias, essas medicações, o tempo inteiro. Não é fácil. Você me falou aqui de um mito, né, que você tem, que foi, quer dizer, seu grande professor Alquinda me falou de um segundo querido guru, que é o professor Hugo Miaíra, quem eu amo de paixão. E agora vamos falar de... Mas eu tenho um terceiro. Tem? Quem que na realidade foi o primeiro, que foi o professor Paulo Barça, que inclusive neste congresso agora eu tive a honra de entregar a medalha Fernando Magalhães para ele. Mas ele é teu professor? Ele foi o meu professor na universidade e ali começou a minha história, lá em Vassouras. Ali começou a minha história com a ginecologia, com o professor Barça, com o professor Mauro Chaves. Então ali comecei meus primeiros passos. Depois veio o professor Alquinda, e o professor Alquinda dizia, na minha falta, você precisa ter um pai, e esse pai chama-se Hugo Miaíra. Eles eram muito amigos. Mas antes mesmo da falta do meu chefe, eu sempre tive um carinho, uma admiração pelo Hugo Miaíra, que quando eu fui acadêmico de medicina na Promatre, que eu dava plantão na Promatre, o Hugo já era chefe de plantão lá. E a fama do Hugo de ser um cara estudioso, que na casa dele milhares de livros, que os alunos iam para lá e que estudavam com ele. Isso aí. Isso é muito famoso. Ele abria a casa dele. E ele é assim até hoje. Ele é uma pessoa que... quem que eu escolhi para escrever o meu livro? Eu tenho um livro, um tratado de ginecologia que eu escrevi. Podia ter... podia ter trazido. Não trouxe um para mim, mas você não fez. Eu vou lhe mandar. Essa vai ser a única reunião da gente? Não, se Deus quiser não. Nós vamos fazer outro programa. Então, quem que eu escolhi para escrever comigo? Hugo Miaíra. Ele está comigo nesse livro. De referências, né? E tu vai me dar outros de ginecologistas. Eu Benzecri e Hugo Miaíra, eu coloquei em grandes mestres. Se você tiver mais, então de repente a gente pode trazer o Dr. Paulo Barça, não sei com que idade que ele está. Paulo Barça? O grande mestre. Porque ele é mais ou menos contemporâneo ali do Hugo. Do Hugo. Ele vem ao Rio de vez em quando? Não, Paulo Barça ele é do Rio. Ele é do Rio? É do Rio. Não, então já está convidado. Foi professor do FRJ. Mas a gente agora, que não posso contar, mas eu tenho uns projetos Caio Gorge, né? Então, que são segredos, né? Segredos já meio que revelados. Então, a gente vai trazer o Paulo Barça, nós vamos trazer outras pessoas bem influentes na gineco, para vocês ficarem conhecendo. E sempre, quem for médico, fale para outro médico. Quem for psicólogo,
fale com os psicólogos que vão aos médicos também. Aliás, hoje tem mais mulher do que homem. E também na medicina tem mais mulher do que homem, na verdade. Então é passar um para o outro. Olha, o canal médico, na obstetrícia, na ginecologia. Ô doutor, você já fez o seu. O senhor é da Sociedade de Ginecologia? Lá tem os cursos. Tem que ser falado, assim como tem que ser falado. Ó, curso na escola para professores, para os professores falarem com seus alunos. Tudo tem que ser ensinado, a educação é tudo. Então, não vamos parar. Eu estou já dentro da minha missão, né? Perfeito. Como você já é um missionário, né? Então, é isso, né? Agora, você falou de tudo. O que mais você quer falar? Agora o microfone é teu. Fala aí alguma coisa que você queira falar. Eu fiz tanta pergunta, me misturei as perguntas. Mas qual o assunto mais? Você falou desse congresso. Falou de umas coisas que eu ainda agora estava passando, mas como eu já estou com 72, às vezes eu esqueço. Mas você falou de coisas que foram interessantes no congresso, não só o quiz, não só o filme, não só a entrega das medalhas, mas assuntos importantes do congresso. Muitos. E finalizamos o congresso, inclusive, com uma mesa que é ponto e contraponto. Uma pessoa falando a favor e contra, por exemplo, de testosterona. E para nossa grande surpresa e muito gostosa surpresa, até quem era a favor do uso da testosterona falou a mesma cartilha de quem estava no papel de falar contra, onde chega-se à conclusão que a testosterona ela tem que ser bem avaliada a quem ser utilizada, de que forma ser utilizada. Então, assim, a gente teve algumas mesas de tecnologias novas, mesas de infertilidade ligadas à parte oncológica. O congresso foi realmente assim, foi muito diferente. Cirurgias vaginais até que fazem para botar bonitinho, né? Que agora é moda. A parte estética. A parte estética, que quando é que as mulheres, vamos dizer, porque acho que tem dinheiro e tem... Porque é cara aquela máquina de laser. Né? Eu tenho uma colega que faz, mas um dia elas vão ter acesso a um sistema público, está ficando a pergunta. E isso é um processo que, se não houver o questionamento, as autoridades também, porque umas podem ter, outras não podem ter. Foi assim nos centros, que hoje a doutora... eu vi o nascer do Centro de Reprodução Humana lá dentro do Instituto. Mas já tem a máquina. Os servidores do Estado estão com uma máquina de laser. Gente, olha só. O Dr. Plínio Tosh, que é meu amigo pessoal, e, inclusive agora nesse congresso falou: Silvio, eu estou com a máquina de laser, mas eles fazem mais o laser assim, para trofismo vaginal, para melhorar o trofismo vaginal, né? Mas até mesmo para a parte, às vezes, da urgência urinária, que tem alguns resultados interessantes. Então, eles têm feito isso lá no hospital, nos servidores do Estado. Eles estão com uma máquina que foi comprada pelo governo federal e está lá. Olha, que interessante. Então, também, porque tem mulheres que têm um problema imenso. Eu vejo isso no consultório que eu atendo. Elas chinam. Não, doutor, eu tenho vergonha. Mas por quê? Não, porque é assim, assado, entendeu? E você sabe do que eu estou falando, entendeu? Mas... é isso. Olha, eu tô super feliz de ter te entrevistado hoje. E, eu que agradeço. O Hospital do Servidor do Estado tem coisas novas. Como é o nome disso? É um laser. Eu sei o laser, mas o tema, que o doutor até Hugo Miaíra me passou, é sobre rejuvenescimento. Rejuvenescimento vaginal, né? Vaginal. Então tá. Gente, eu tô super feliz. Muito feliz de ter te recebido, Silvio. Foi além de todas as minhas expectativas. Esse é o meu jeito. Eu que agradeço. Entendeu? Eu, às vezes, recebo aqueles comentários: doutora Vera. Eu digo, mas tudo bem. Sou isso mesmo, Vera Vieira.
passo a coordenação a pedido dos diretores do canal, da parte científica, e faço meus programinhas, que são Grandes Mestres, que são programões, e Referências Médicas, programinha, porque sou eu que faço, porque eu sou muito assim, solta, no bom sentido, né? Agora, o professor tá feliz? Eu estou muito feliz. O Canal Médico atendeu as suas Estou muito feliz, expectativas? eu agradeço ao Canal Médico aqui a oportunidade de falar um pouco da minha vida, da vida da associação, um pouco da ginecologia e obstetrícia. São poucos os lugares que a gente tem a oportunidade de vir falar assim tão abertamente, sem nenhuma pauta assim que eu tinha me exigiram de falar. Muito pelo contrário, me deixou super à vontade. E o recado talvez que eu possa passar a todos que nos assistiu que se atualizem. Acho que não só na medicina, mas em qualquer coisa que você faça na sua vida, que você seja um vendedor na rua, se atualiza de como você pode vender melhor, procure saber. Hoje a gente tem tantas informações à palma da mão, e na medicina especificamente, tomar muito cuidado dos lugares onde você vai se atualizar. Veja quais são as referências, veja quem está falando, a quem você procura, porque ali você está lidando com vida. E às vezes um ato errado pode trazer consequências graves, não só para você, como um profissional da área de saúde, mas para o seu paciente também. Professor Silvio, muito obrigada. Eu tenho essa alegria, em nome de Jesus, que eu tenha mesmo, continue, de estar fazendo o Canal Médico. Nós recebemos uma tarja maravilhosa e que estou pedindo para todo mundo olhar, porque eu estou, vamos dizer, vaidosa com ela, né? Com a tarja azul, né? E eu já estou aprendendo. A gente, para curtir, faz assim, né? Isso aí. Todo mundo que assistiu o canal faz isso, que isso é importante para a gente. Pode deixar o comentário, eu nunca vou me chatear, tá entendendo? Agora, compartilhe e ative o sininho para receber mais. Isso, perfeito. Tudo isso até hoje é feito gratuitamente para vocês. Um dia nós vamos ter um patrocinador, se Deus quiser, para fazer mais programas. Eu faço um programa por dia, mas eu quero fazer 3, 4, como foi antigamente. Deus vai me ajudar. Com certeza absoluta. Nós vamos ramificar isso, né? Com certeza absoluta. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Até o próximo programa.